Meus irmãos, graça e paz. É um privilégio estar aqui nesta noite. Graças eu dou a Deus pela vida desta igreja, uma igreja parceira, uma igreja irmã. Vez ou outra nós estamos nos eventos desta igreja, participando junto, comungando junto, mas nesta noite é uma noite de bênção. Eu quero crer que assim como a chuva cai seródia lá fora, eu quero crer que a bênção de Deus também será seródia sobre a vida desta igreja para abençoar, para fortalecer os irmãos. Sou grato a Deus pela vida dos irmãos que bondosamente têm orado em meu favor. Já há algum tempo eu tenho desfrutado do amor desta igreja. Há alguns anos atrás, quando tive um AVC, esta igreja nos auxiliou em oração. E há uns 15 dias atrás, tivemos de novo algumas complicações, e eu sei que esta igreja também orou em meu favor, e eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Ficamos offline uma semana, 7 dias. Sabe o que é isso? Você estar presente e não estar. Mas Deus é bom, Ele me abençoou com uma família amorosa, que partilha da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e uma família que ama uns aos outros. Elas sofrem juntos, mas quando a bênção vem, eles são abençoados juntos, porque Deus é bom. Quando recebi o convite para estar aqui convosco neste culto da família, eu já me senti em casa, porque eu também faço parte desta família, a família de Deus, a família daqueles que estão esperando Jesus, a família daqueles que servem a Deus com amor, a família do povo que vai morar no céu. Então, para mim, eu estou à vontade. E eu quero crer que Deus tem uma palavra para a edificação das famílias nesta noite, desta igreja. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo do Homem Feliz, no Salmo da Família Feliz, Salmo de número 128. O Salmo 128 e o Salmo de número 127 são salmos irmãos. Para se ter uma compreensão de todo o ensinamento da palavra de Deus nestes salmos, precisaria ler e estudarmos, discorrermos a respeito do Salmo de número 127 e 128. Mas eu quero me ater apenas no Salmo de número 128, que diz: Feliz será, bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de toda a tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Baseado neste salmo, eu quero pensar com os irmãos, com a ajuda de Deus, em algo que ultimamente tem caído em desuso. Os princípios que regem a família. A família, ela é a célula máter, a célula principal da família, da sociedade. A família é a célula principal da igreja. Pode haver famílias sem igreja,
mas não existe igreja sem família. Porque a minha família, a sua família, a nossa família é que constitui o corpo de Cristo, a igreja de Deus. E muitos dos valores que são fortes fundamentos, valores basilares para a família, estão caindo em desuso. Já há algum tempo a família vem sendo bombardeada, atacada, vilipendiada, vituperada pelo antagônico das nossas almas, porque ele sabe que se ele destruir uma família, ele destrói o mais precioso do homem, o seu reduto, seu refúgio, destrói a igreja, destrói a sociedade. Há uma inversão de valores. Famílias que são constituídas de mãe e de pai. Famílias que estão sofrendo agravos terríveis, porque perdeu-se valores que não se podiam perder. Então, nesta noite, com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito Santo, gostaria de pensar com os irmãos em alguns destes valores que são indeléveis, para que valorizássemos. A Bíblia está cheia, a Bíblia está repleta, a Bíblia contém valores insofismáveis, valores eternos, valores que transformam vidas, valores que têm o poder de transformar toda uma sociedade e abençoar as famílias que ela constitui. Valorizando valores indeléveis. Há muitos valores que a Bíblia nos dá para ser o nosso esteio, o nosso sustento, a nossa fortaleza. Mas eu quero pensar com os irmãos no livro de Provérbios, este livro riquíssimo de sabedoria do nosso irmão Salomão. Ele deixou para a nossa riqueza vários conselhos. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, nós vamos discorrer a respeito de alguns desses valores indeléveis que estão no livro de Provérbios. O primeiro já foi lido aqui nesta noite. Olha como Deus é maravilhoso. Ele confirma a sua palavra. Provérbios 14, verso 1. Nós já vimos sobre a mulher sábia. Este é um valor que não se pode perder. Uma mulher sábia, ela sabe edificar a sua casa. Uma mulher sábia, ela sabe construir um lar. Não somente edificar uma casa, mas principalmente construir um lar. Uma casa é diferente de um lar. Um lar é diferente de uma casa. Porque a casa é só o tabernáculo, é só o receptáculo onde está alocada, onde está residindo a família, o lar. A mulher sábia, por ser inteligente, ela não deixa nunca de se perder os dois principais, obrigado, Hélio, os dois principais altares que ela tem dentro de sua casa. O primeiro altar da família é onde a família se reúne. E esse altar da família, nos últimos tempos, ele vem sofrendo desagravos. Cada membro da família, pega o seu prato de refeição e vai comer no quarto, vai comer em frente da televisão, vai comer diante do computador, vai comer longe do altar de Deus dentro da família. A família pode sofrer os maiores problemas, mas quando chega na hora da refeição, é a hora da maior comunhão da família. É a hora de se olhar nos olhos, é a hora de conversar, é a hora de ter o diálogo, é a hora onde temos que ter a afinidade revelada entre os membros que constituem a família. Mas nos últimos tempos, este valor tem se perdido.
E nós não podemos deixar de valorizar estes valores, de primar, de manter a primazia do altar da mesa, que é a hora da refeição. É a hora que a família está reunida e em redor da mesa ela comunga do alimento, que é a bênção de Deus sobre a casa, sobre a família. É a hora que a família reunida ora a Deus, agradecendo ao Senhor pela bênção recebida. É a hora que a família faz uma ligação direta com Deus e partilha o pão com alegria, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus sobre a família. E a maior devoção, a maior gratidão que a família pode expressar para Deus é ser grata e saber valorizar o altar da mesa. O segundo altar que a mulher sábia, ela edifica dentro da sua casa, é a cama. É aonde o casal repousa, é a cama. Bem-aventurado sobretudo seja o leito conjugal sem mácula, porque a mulher sábia, ela sabe manter ilibado, puro, o altar da cama. Não mancha, não permite nódoa. Antes, ela unge o seu altar com perfumes e prepara para que ela e o marido possam desfrutar da maior bênção do casamento, que é a comunhão conjugal. Um lar abençoado, uma mulher sábia, ela edifica os dois altares e não permite que esses altares sejam desvalorizados, sejam deletados. São valores indeléveis, o altar da mesa e o altar da cama. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso 9 e o verso 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com toda a tua primícia e com a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós estamos mais uma vez vendo valores que não se podem ser deletados, valores que nós devemos piamente concretizar na nossa vida. Como família de Deus que somos, uma família abençoada é uma família que sabe ser grata a Deus, é uma família que dizima, é uma família que oferta, é uma família que tem a mão aberta para a obra do Senhor, porque honrar a Deus com os bens que Ele nos dá é agradável aos olhos do Senhor. A bênção do Senhor, ela chega perto, ela enriquece, ela farta os celeiros daqueles que sabem contribuir com alegria na obra do Senhor. E nós vemos que algumas famílias vão se desfazendo, vão se diluindo aos poucos, porque não sabem lidar com a bênção do Senhor. Deus os coroa de bens, enche a casa de filhos, farta-os de posses, e ele arruma muitos problemas para si. Não sabe administrar os bens que Deus lhe deu, e a família vai se diluindo, vai se desfazendo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vi outro dia um testemunho de um homem muito rico aqui em São Paulo, que trabalhou a vida inteira para dar o melhor que o mundo pode oferecer para a sua família. Levantava de madrugada e chegava tarde da noite. Fazia tudo por um único filho que tinha. Mas esse filho entrou no mundo das drogas e aos 19 anos faleceu de uma overdose. E no velório do moço, o pai triste dizia: meu filho, se eu pudesse voltar atrás e valorizar o relacionamento que nós poderíamos ter tido, eu jamais tinha deixado de ver você crescer. E é isso que a gente às vezes comete.
por não saber administrar, começamos a desvalorizar alguns valores que são indeléveis. O relacionamento com a família. Nós, pais, saímos cedo, levantamos de madrugada, chegamos tarde, muitos compromissos com o trabalho, em trazer o pão para dentro de casa, mas Deus sabe do que nós precisamos. E às vezes na correria do dia a dia, a gente não para ir lá no quarto do filho, que geralmente passa o tempo todo trancado no quarto, no celular, no computador, na televisão, nas séries, e de lá não sai. Nós não temos a condição de bater na porta e pedir perdão, e vou começar de novo um relacionamento pai e filhos, pai e filha. São valores que nós estamos perdendo, e nós não podemos perder, porque não subsiste uma família onde esses valores primordiais, esses valores basilares são perdidos. Essa família certamente está condenada à falência. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 4, há um sábio conselho de Salomão que diz, capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede toda fonte da vida. Guardar o coração. Nós não temos, na nossa correria, observado como guardar o nosso coração. Guardar o coração é entregar toda a nossa vida e sermos totalmente dependentes do Senhor. É confiar nele irrestritamente. Ainda que ele me mate, eu continuo confiando no Senhor. Entregar o coração ao Senhor, guardar o coração, é fazer como o sábio Jó, que mesmo as mais horríveis dificuldades financeiras, familiares, saúde, perdeu tudo, mas ele não abandonou. Ele guardou o seu coração no Senhor e confiou nele. Porque eu sei em quem tenho crido. Palavras de Jó. E ainda que ele me mate, eu o verei. Na minha carne eu verei o Altíssimo. Jó, por guardar o seu coração no Senhor, não se abalava e não se abalou quando as mais difíceis provações, privações, enfermidades lhe sobreveio. Muitas famílias não têm essa mesma sabedoria em guardar o coração, em confiar no Senhor, quando começam a surgir os problemas, as dificuldades. E as famílias são desfeitas, as famílias são destruídas, as famílias são arrasadas, porque quando começam a surgir os problemas, as pessoas não guardam o coração em Deus, não depositam sua fé no Senhor. Se o Senhor constituiu a minha família, Ele é poderoso para guardar até o fim. Mas eu preciso guardar o meu coração no Senhor e confiar nele. O tempo passa, eu quero continuar mais adiante alguns versículos. Provérbios, capítulo 8, verso 17. É claro que aqui está falando no capítulo 8 a respeito da sabedoria. E esse verso diz da seguinte maneira: eu amo aos que me amam, e os que me procuram me acham. Algumas versões diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Está falando da sabedoria. O homem sábio, o pai de família sábio, a mulher sábia, os pais que são sábios, eles buscam sabedoria. E buscar sabedoria não é ficar perdendo tempo diante do Fantástico numa noite de domingo. Buscar sabedoria não é
correr atrás do vento, ir ao cinema, isso é bom, mas deixar de vir à casa de Deus, trocar o que é certo por aquilo que é passageiro, isso não é sabedoria, é ser falto de sabedoria. A sabedoria faz com que o homem prudente, mesmo com dificuldade, saia do seu lar e venha para a casa de Deus. Porque ele sabe que quando ele chegar na casa do Senhor, Deus tem uma palavra de conforto para aquele momento. Deus tem uma palavra de edificação para a sua fraqueza. Deus tem uma palavra de vigor para que ele possa recobrar os ânimos e continuar caminhando. O homem sábio sabe que a sua bênção, que a sua vitória está nas mãos de Deus, e ele só vai encontrar nos lugares onde Deus está. Num campo de futebol, você não vai encontrar Deus lá. É certo que pelo seu poderio, pela sua onipresença, ele está em todos os lugares, mas você não vai ouvir Deus falar com você lá. É claro que se Deus quiser, para toda regra há uma exceção. Ele vai levantar uma jumenta para falar com o servo do Senhor. Mas não é tempo mais dessas coisas. Existe a casa de Deus, o lugar onde Deus está, onde está a família de Deus, aonde o corpo militante do Senhor está. O homem sábio sabe que a presença de Deus é real neste lugar. O homem sábio, ele busca a face do Senhor. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor, e eu já citei, ela enriquece, e com ela não há desgosto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isso é um valor primaz para a família, a bênção do Senhor. Famílias que perderam o temor do Senhor traz sobre si maldição. Famílias que não valorizam a presença do Senhor, ou que já não valorizam mais a unidade da família, estas famílias estão fadadas ao fracasso porque perderam a bênção do Senhor. O verso 27 do capítulo 14 diz que o temor do Senhor é a fonte da vida. Uma família que quer ter vida, uma família que quer ser abençoada, ter pulsando no seio do coração, do âmago desta família, o poder de Deus, é uma família que tem o temor do Senhor e não troca a bênção do Senhor pela maldição. Melhor é estar onde há a bênção de Deus e lá algumas dificuldades, do que longe da presença do Senhor com bastante abundância. Porque uma coisa é certa, logo vai chegar a ruína, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. E o temor do Senhor é fonte da vida. Valores que são indeléveis e valores que muitas famílias estão perdendo. Perdendo a bênção do Senhor, perdendo o temor do Senhor. Quantas famílias que já passaram por entre nós e que já não estão mais conosco, que se perderam, porque num momento ou outro deixaram de temer ao Senhor, perderam a bênção do Senhor. Uma família que perde essas coisas, que perde esses valores, logo, logo ela se desfaz, ela se dilui, porque está fadada ao fracasso, porque a bênção da família é o temor do Senhor. A bênção da família é a bênção de Deus na vida. Provérbios 16:20. Ele nos diz que o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor é feliz. Uma família feliz é uma família que confia no Senhor. Uma família que tem a felicidade estampada no rosto é uma família que tem o temor do Senhor, é uma família que confia em Deus, é uma família que não tem medo de nada, porque a sua confiança está guardada em Deus. Pode dizer como o salmista:
ainda que a terra se abale, ainda que os montes se estremeçam pela sua braveza, ainda que de repente o céu caia sobre a sua cabeça, mas a família permanece inabalável, porque ela é feliz, porque confia no Senhor. Porque em meio a todas as ruínas, em meio a todos os dissabores, em meio a toda calamidade, a confiança do Senhor em meio às calamidades é que faz com que uma família seja bem-sucedida. Hoje está ruim, mas eu confio que amanhã vai estar melhor. Hoje não está bom, mas amanhã eu confio que vai estar melhor que hoje. Hoje tem a adversidade da doença, da moléstia, de um problema de saúde, mas amanhã eu vou estar curado, amanhã eu vou estar de pé, amanhã eu vou estar apto para o trabalho, porque eu confio no Senhor. A confiança no Senhor é a maior riqueza de uma família. Provérbios 17:17 diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Família precisa de família. A amizade é o melhor remédio para sustentar uma família. Observe, faz uma reunião de amigos, convide a família do seu amigo para estar na sua casa, para um almoço, para um jantar, para tomar um chá, para orar junto. Você vai observar que esses momentos são momentos maravilhosos de comunhão, de companheirismo, porque a amizade também é riqueza para uma família. Não existem famílias que são icebergs, não existem famílias que são ilhas, que vivam isolados. Nós precisamos uns dos outros, nós desfrutamos de comunhão, servimos ao mesmo Deus, e quando nós nos reunimos em comunhão para celebrar a amizade, um almoço, um chá da tarde, até mesmo na Santa Ceia do Senhor, que é o maior ato de comunhão da igreja e da família, nós vamos encontrar amizade. Porque eu só posso desfrutar de comunhão com aquele que eu tenho amizade. Se eu não comungo amizade com alguém, como é que eu posso ter comunhão com ele? Logo eu preciso ter amizade. A riqueza de uma família são os amigos que ela tem. Porque na adversidade o amigo se torna irmão. Em todo tempo ama o amigo e na adversidade se faz irmão. É a palavra de Deus quem nos assevera e nos garante isso. Provérbios ainda, verso 20, capítulo 20, melhor dizendo, verso 6. Se no começo da nossa ministração falamos da mulher sábia que edifica a sua casa, o capítulo 20, verso 6 diz que muitos proclamam sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? É uma pergunta, e a resposta ela tem que ser introspectiva. O homem fiel, quem o achará? Quem vai achar o homem fiel? O próprio Deus sabe que este valor para um homem é algo difícil de achar. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É o próprio Deus que pergunta para o seu povo. Mas ele sabe que o homem fiel é aquele que tem a bênção de Deus, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que tem sabedoria, é aquele que tem amizade, é aquele que confia piamente no Senhor. É um homem que tem como princípio, como valores, fidelidade a Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É promessa do Senhor. O homem fiel, Deus está à procura dele. Fiel em todas as áreas, fiel em todos os aspectos, fiel para com a família. O homem que é fiel para com a família, ele não busca passar os olhos em outra família, em uma outra pessoa, em uma outra mulher, ou o contrário, um outro homem. O homem fiel, ele é fiel aos seus princípios, ele não trai, ele não engana,
ele não usa de usura, ele não tem dois pesos e duas medidas. O homem que é fiel é amado pela família. A família valoriza o homem fiel, aquele que compra e paga, aquele que toma emprestado e devolve. O homem fiel é amado pela família. Se já falei com os pais e já falei com a esposa e o esposo, Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deva andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Valores indeléveis, valores que não se podem ser lançados fora. Os nossos filhos são herança do Senhor, e nós devemos educá-los na admoestação da palavra de Deus. Os nossos filhos são caros, e o mundo quer comprá-los. Todos os manjares, todos os deleites, todas as ofertas que o mundo faz é para os nossos filhos. Mas a mulher virtuosa, o homem fiel, sabe educar os seus filhos na admoestação da palavra de Deus. E nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós não vamos perder os nossos filhos para o maligno, porque nós estamos cumprindo a risca. Estamos no prumo, na linha de Deus, educando os nossos filhos no temor do Senhor, ensinando as crianças no caminho em que se deve andar. Estamos fazendo a nossa parte. Confiamos em Deus e sabemos que Ele é poderoso para atender a nossa oração. Há famílias cujos filhos já se alongaram, já se perderam e estão envoltos em trevas. Mas nós sabemos que Deus ouve a oração de uma mulher sábia. Deus ouve a oração de um homem fiel. Deus ouve a oração de uma família. E Ele não deixará perder. Deus sabe como tratar. Deus sabe como buscar. Deus cria meios, circunstâncias, ocasiões, para que aquele que está lá, distante da família, ele volte. E volte com humildade, e volte com carinho, e volte arrependido, e volte logo. Porque Deus sabe como tratar. Deus ouve a oração. Deus conhece o nosso coração. Provérbios 26 e 6. Eu gostaria de encerrar aqui, porque o tempo já passou. Tem muitas coisas que a gente podia pensar a respeito desses valores que são basilares para a família. Esse provérbio 6 e 6 me chamou a atenção enquanto eu estudava a palavra de Deus, porque diz aí que os pés são cortados e sofre o dano quem manda mensagem por meio insensato. Eu já imaginei logo, falei, meu Deus, como o senhor é sábio. O proverbista Salomão escreveu isso aqui antes que inventasse o celular. Dá a entender que aqui que é o WhatsApp. Olha aqui, dá uma olhadinha aí. Quem manda mensagem por meio insensato? As nossas famílias são bombardeadas todos os dias com disse-me-disse, mexericos daqui e dali, fofoca, uma coisa aqui, outra colar. Eu penso que esse versículo está falando disso. Quem manda mensagem por meio insensato sofre o dano. Então é melhor a gente vigiar nestas coisas, porque ninguém tropeça numa montanha, a gente cai nas mínimas coisas. O quanto de mensagem que a gente costuma retransmitir, reenviar, sem consultar a fonte, sem saber se é verdadeiro, e uma família pode ser destruída por uma falsa ideia, uma falsa mensagem, por uma falsidade. Sejamos prudentes, meus irmãos. Não nos deixemos perder a nossa família por tantas coisas que são fúteis, passageiras, efêmeras, vão ficar aqui. Faça como fez Noé. Ainda que você não ganhe o mundo todo, mas a sua família inteira precisa entrar na arca para alcançar a salvação.
Tem muita gente igual Davi, guerreando as guerras do Senhor e pelejando as guerras do Senhor, mas a sua casa está uma bagunça. Ganhou o mundo todo, Davi, mas perdeu a sua família. É melhor nós seguirmos o conselho de Noé. Perder o mundo, mas ganhar a nossa família. Meu tempo já passou, eu gostaria de convidar as famílias a se pôr de pé. Gostaria de orar por vocês. Posso? Amém? Oremos, meus irmãos. Deus querido, Tu és o nosso Pai. Confiadamente, Senhor, em Ti estamos nesta noite, porque sabemos que Tu és o Deus da bênção, o Deus que dá, meu Senhor, a misericórdia, a graça, o poder para com os Teus filhos. Nesta noite, Senhor, tão memorável, nesta noite tão especial, estamos reunidos em redor da Tua palavra, Senhor, e queremos pedir a Tua misericórdia em favor de cada um dos irmãos que aqui estão, cada uma das famílias aqui constituídas, cada um daqueles, meu Senhor, que fazem parte da família, não somente dos seus pais, mas principalmente da família de Deus. Senhor, queremos impetrar a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Tu és o Deus que fortalece o fraco, que levanta o caído. Tu és o Deus que fortifica, Senhor, as nossas forças, que dá vigor àqueles que não têm mais nenhum vigor. Tu és o Deus que enriquece e não nos acrescenta dores. O Senhor conhece a necessidade de cada uma das famílias aqui nesta noite, Senhor. Eu sei que diante de Ti, todos os dias, as orações dos Teus filhos pedem, Senhor, a bênção do Senhor sobre suas famílias. Se, pois, agradável aos Teus olhos nesta noite, Deus, derramar, como o Senhor está derramando copiosamente a chuva lá fora, derramar copiosas bênçãos sobre as famílias dos Teus filhos aqui neste lugar. Abençoe o pastor desta igreja. Abençoa, Senhor, o anjo desta igreja, sua família, seus entes queridos. Guarda, livra, protege, abençoa. Senhor Deus, que a Tua boa mão, Senhor, seja para cobrir-nos e nos livrar de toda a aparência do mal e de toda moléstia. Senhor, nos abençoe, porque nós não temos a quem recorrer senão a Ti, que é o nosso Deus. Nós Te louvamos e Te bendizemos por Sua grandeza e Te damos louvores, porque Tu és o Deus que abençoa as nossas famílias. Amém.